Olá, pessoal. Vamos falar então sobre o sistema nervoso humano, continuando o estudo. Nesse estudo falaremos sobre as ações voluntárias e ações involuntárias. Então, para iniciar, nós temos aqui duas ações. A primeira, enquanto a menina está comendo a maçã, ela decidiu fazer isso, então ela agiu voluntariamente, né? Estava com fome, enfim, foi lá e comeu a maçã. Já a outra figura, o rapaz, ele está espirrando. Então ele não pensou, vou espirrar. Simplesmente aconteceu isso por algo ter incomodado, né, as suas vias respiratórias. E ele precisa colocar para fora. Então, uma ação involuntária. Não é necessário pensar sobre isso, comandar, decidir. O corpo já faz naturalmente. Bom, então, sobre a coordenação nervosa, essa função, né, tem início nos órgãos receptores, que é aqueles que recebem estímulos, e são transmitidos aos centros nervosos, como o encéfalo e a medula espinal. Então, os órgãos receptores aqui indicados por aqueles que respondem pelos 5 sentidos que temos no nosso corpo, então a língua com relação ao paladar, os olhos com relação à visão, as orelhas com relação à audição, o nariz com relação ao olfato e a mão, os pés, pernas, né, costas, barriga com relação ao tato, onde tem pele, né? E esses órgãos receptores, então, eles recebem determinados estímulos, que a gente vai ver mais adiante, que são transmitidos aos centros nervosos, como encéfalo e medula espinal. Normalmente o nome que a gente vai encontrar corretamente é espinal, que é o nome mais atualizado, tá? Mas embora algumas figuras ainda falem medula espinhal. Bom, então os órgãos do sentido são receptores de estímulos externos, né? Que a gente pode pensar os sons, né? E no caso o órgão receptor que vai receber o som são as orelhas, né? Aromas, aí a gente pode pensar no nariz, luminosidade os olhos, texturas da pele. Então, esses órgãos agem como receptores desses estímulos que vieram para fora, de fora do corpo, né, para esses externos. Esses estímulos geram impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro ou à medula espinal por meio dos neurônios sensitivos, então aqueles que vão receber a informação. No cérebro, na medula espinhal, ocorre o processo de informação recebida. E aí, quando essa informação é recebida, é interpretada e enviada para uns órgãos chamados efetores ou motores, que vão, a partir de movimentos, vão responder esse estímulo, né? Então, vamos ver, então. Essa coordenação nervosa, então, ela é responsável pela geração de respostas ou ações, como ato de movimentar o braço. Então, hoje, sei lá, a gente precisa movimentar o braço, né, para levantar algum objeto. Então, a gente vai fazer com que o cérebro comande essa informação lá para os músculos do braço, né, para eles fazerem um movimento. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominadas órgãos efetores. A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores é feita por meio dos neurônios motores. Então aqui o neurônio motor que vai se comunicar e fazer movimentar essas fibras musculares que compõem músculos que vão fazer um movimento. No caso, a gente pode pensar do braço. Bom, sobre ações voluntárias e involuntárias. Então, a ação involuntária é aquela que não controlamos, aquelas que ocorrem naturalmente sem a gente precisar pensar sobre elas, racionalizar sobre elas. Então, aqui nós temos o exemplo da respiração, da deglutição, que é engolir um alimento, né, depois da mastigação, e do espirro, que é tentar eliminar alguma coisa que está causando irritação nas mucosas nasais, né, como poeira. Ações voluntárias, então é aquela que nós temos a capacidade de comandar, como levantar um braço, andar, conversar, né, falar, pensar. Existem também os reflexos condicionados, que são situações em que, com o treino, uma ação voluntária, então aquela que foi decidida, ela pode se tornar automática. Então a gente não precisa mais ficar pensando como executá-lo conforme o treino, né? Então, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, ler, tocar um instrumento.
Essas ações, então, elas iniciam com uma ação voluntária que, com o treino, repetição desses movimentos, vai refletir, vai, né, resultar num reflexo condicionado. Aí, isso pode ser um outro exemplo, né, com relação a uma criança ou mesmo um jogador né, oficial, profissional, ele venha treinar bastante na posição de goleiro, ao ponto de que rapidamente ele executa a resposta de defender o gol, conforme ele vai treinando. Bom, e aí tem as respostas reflexas medulares, que são aquelas em que um órgão receptor envia uma mensagem à medula espinal e ela devolve uma resposta a um órgão efetor para fazer um movimento, né? Para, enfim, especialmente relacionado a situações de escapar de perigo. Então, são situações também a gente chama de emergência, né? E a gente só vai tomar consciência dessas ações um tempo depois em que a gente já deu a resposta para aquele momento. Então, aqui nós temos um esquema, né, um estímulo externo. A gente pode pensar no médico que pega um pequeno martelinho e bate no osso da patela, né, que é um osso localizado no joelho. É enviado, então, uma mensagem para o neurônio sensitivo, né, a partir de um sinal elétrico, e essa medula espinal ela vai responder a partir de um nervo motor que vai enviar, então, um outro sinal elétrico, né, para o músculo se movimentar, para, no caso, a pessoa elevar ali a perna. Bom, a atividade, então, dessa semana, né, nós temos algumas perguntas. Então, a primeira é: um corredor escuta o sinal de largada de uma prova e começa a correr. A gente pode pensar numa situação das Olimpíadas com isso, né? Com base no funcionamento do sistema nervoso, explica o que aconteceu desde a recepção do sinal sonoro pelo corredor até a reação de correr. Então, vocês vão explicar a partir da coordenação nervosa, quem recebeu o sinal, que parte do corpo específica, né? Qual órgão dos sentidos que recebeu, para onde que ele enviou essa mensagem e qual órgão que retornou essa mensagem para ele executar o movimento. Lembrando que aqui é a partir de uma ação voluntária. Então, tem que ver qual órgão que é associado a ações voluntárias, se é o cérebro ou a medula espinal. A outra pergunta, então, nós temos ali ao lado um esquema representando uma coordenação nervosa. E aí, a partir da medula espinal como centro de comando. E aí vocês vão explicar, então, qual o tipo de coordenação nervosa que foi colocado ali, se é voluntário ou involuntário. E vão explicar por que vocês determinaram esse tipo de coordenação. A letra B, vocês vão dar outro exemplo desse tipo de coordenação nervosa, identificando o estímulo e a reação. Então, em outras situações, a medula espinal também atua, né? Então, podem colocar um exemplo. Certo? Então tá. Até mais e obrigada.